Boa noite, pessoal! Hoje eu tô empolgada e confiante de que a gente vai conseguir colocar a Cris ao vivo. No domingo passado, então, eu tava com a Cris aqui, né? A Cris Lemos, da página Reconectando.me, e ela é especialista em física quântica. E aí a gente começou a nossa conversa, começamos naquele ponto super bacana e a internet dela começou a falhar. Então, eu tô torcendo muito, esperando muito que hoje a gente consiga fazer. Deixa eu ver se ela já entrou. Cris tá aí? Me manda uma mensagenzinha aqui pra eu saber. Eu acho que ela já entrou. Peraí, então que eu vou chamar ela. E no final temos a nossa meditação especial. Eu vou falar sobre a meditação quando for fazer a meditação. Pronto, não vou falar desde o começo, não. Mas lá no final, de novo, como sempre, a gente vai ter a meditação, tá? Oi, a Viviane, eu sei que tá no meu desafio, porque agora eu já tô começando a conhecer as carinhas do pessoal que tá no nosso grupo lindo do nosso desafio de 21 dias. Então vamos lá, deixa eu chamar a Cris. Então, peraí, como é que faz? Aqui, Cris. Vamos lá, Cris. Vamos vibrar juntas aqui na confiança de que essa conexão vai dar certo. Aê! Olá, Boa noite! tudo bom? Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem também. Você Eu tá nem em vou falar que eu Atibaia? tô. Tô ficando por aqui, né, agora. Eu ia falar que eu nem tô com saudade de você porque eu te ouço todos os dias. Você já não aguenta mais. Eu ouço você na meditação da manhã, eu ouço você na meditação da noite, eu ouço você nos áudios durante o dia. Eu já não aguento mais te ouvir, Renata, pelo amor de Deus, não dá pra ter saudade. Não, Você e tá nesse ritmo. áudios de 15, 20 minutos, né? Você vê que Mas aqui é dedicação 100% pra esse grupo, hein? e É porque, gente, senão o povo não vai entender nada do que a gente está falando. É que a Cris está participando do nosso desafio de 21 dias que a gente está fazendo por Telegram. Tô vendo que tem umas pessoas do grupo que estão aqui. A Mari também está aqui, Mari Linda e outras pessoas também, e a Cris também tá. E aí, dentro do nosso grupo de 21 dias, todos os dias eles têm exercícios, mas eles têm uma meditação da manhã para fazer, uma meditação da noite, tudo escrito pela Luiz Rei, mas tá gravado com uma música de fundo e tal, com a minha voz. E durante o dia eles vão tendo dúvidas, precisando de mentoria, de orientação, e aí eu vou lá e para endereçar várias perguntas ao mesmo tempo, eu gravo uns áudios enormes, assim, para responder as dúvidas das pessoas. Então, por isso que a Cris não aguenta mais ouvir a minha voz. Mas que bom, né? Então, a gente se mantém próxima, assim, né, Cris? com certeza, tá sendo ótimo. Tô adorando. Ah, meu amor, que bom. Escuta, você tá em Atibaia no mesmo lugar que você estava no domingo passado. Ó, a Tô. Tati do desafio também tá aí. Que bom, muitas pessoas. Tá, entendi. Mas vamos vibrar na confiança de que se essa Vamos. conversa for pro bem maior das pessoas que estão assistindo a gente, para ela acontecer hoje, ela vai acontecer. Vai acontecer. Perfeito, maravilha. Cris, então o que que eu acho, amor? Eu sei que no domingo passado a gente até iniciou aí um primeiro papo, né? Mas para a gente ter a condição de criar uma linha de raciocínio, eu acho que a gente pode dar um passo para trás e voltar do começo. Tá? Então, bom, então só de novo, até para quem não estava lá e só está agora, né? Então, apresentando a Cris. A Cris é minha ex-aluna, né? De workshop, de coaching. Eu acompanhei aí lindamente a transição, né? Parte da transição de carreira dela, do mundo corporativo para esse mundo das terapias holísticas, né? E hoje ela faz aí um trabalho incrível, já fez vários cursos. Um dos cursos que a Cris fez de formação vai fazer a formação do método Luiz Rei comigo, tô mega feliz. E um dos cursos desses vários que a Cris fez foi um curso em ativismo quântico, junto com um físico super, um dos mais respeitados, né, atualmente, que é o Amit Goswami, o indiano. E então a Cris se especializou aí, né, nessa ciência que é a física quântica. Então, a minha ideia de trazer a Cris representando aí nessa ciência que é a física quântica é trazer um pouquinho da visão da física quântica, como que a física quântica nos auxilia, o que que a física quântica tem para contribuir com os desafios que estamos enfrentando dentro desse isolamento social que a gente está vivendo, né? Então, Cris, para a gente começar, eu vou só para a gente fazer o link, e também porque a gente comentou na semana passada, então minha pergunta vai ser assim: qual é, depois que você foi estudar então ativismo quântico, essa ciência quântica, qual a relação que você consegue fazer hoje entre o método Louise Hay e a física quântica?
que a Tá. Louise Hay traz aí que tem a ver com essa história de física quântica? Tá. Na verdade, eu acho que a física quântica, ela veio validar o que as tradições espirituais sempre falaram, né? Então, para quem gosta, para quem se aprofunda, para quem estuda todas essas linhas e filosofias espirituais, metafísicas, quando vai para a física quântica, às vezes fala assim, tá, mas já sabia de tudo isso, né? Então, Aham. é Você um não tá me olhar. contando nada de novo. Exato. É um olhar científico que começa a abrir espaço para essas práticas, para as medicinas alternativas, porque assim, quando a gente fala em física quântica, e até já entrando acho que nesse tema que você trouxe, de como que a física quântica nos ajuda com tudo isso que a gente está vivendo, né? E eu acho que a Uhum. excelente notícia é que quando a gente fala em física quântica, a gente fala de uma física de possibilidades. Então, ela traz para a gente essas infinitas possibilidades de escolha. Então, é Uhum. uma perspectiva extremamente positiva, porque nós temos a escolha de sair disso melhores, de sair disso transformados, de realmente aproveitar essa crise como uma. Porque Eu nenhuma acho que a Cris transformação. travou, minha gente. Travei? Alguém pode. Ai, voltou, mas voltou muito rápido, hein? Foi uma É? travadinha assim de leve. Da outra vez você ficou travada aí um tempão. Ai, meu Deus. Não, mas agora voltou, já voltou com tudo. E, Ótimo. Então pode e- só retomar. Então a gente então, tem infinitas possibilidades, ou seja, dentro dessas infinitas possibilidades, a gente pode escolher conscientemente aproveitar esse período que estamos vivendo para um crescimento. com Aproveitar, olhar o que tem pra gente crescer aqui, ao invés de, ai, que saco, não posso sair de casa, criança, tô cansado, certo? Exato. Então, ela já mostra pra gente que nós temos escolhas, que nós temos possibilidades. E aí vai Uhum. depender do nosso livre-arbítrio e o que a gente vai escolher, né? Individualmente, porque a física quântica, ela também traz essa perspectiva que a gente não consegue mudar o mundo sozinhos, porque nós somos codependentes. A gente Nós tem somos essa. todos interligados. Uhum. Exatamente. Por isso que eu, Cristina, e você, Renata, não dá para a gente se unir e falar, vamos mudar o mundo, porque existe mais 8 bilhões de pessoas que interferem na realidade do coletivo. Uhum. Mas a gente, na nossa individualidade, a gente explorando o nosso potencial, a gente consegue afetar o coletivo, porque a interconexão, ela pode ser bem aproveitada. Então, já que eu estou interconectado, por que não causar uma mudança positiva, Uhum. começando, né, do centro, do núcleo, para as pessoas que estão ao meu entorno, e isso vai Uhum. crescendo, né? Uhum. Então a Uhum. gente pode escolher olhar para isso. O Amit, ele costuma dizer assim, que a maneira como a gente enfrenta uma crise tem muito a ver com as lentes que a gente escolhe olhar para a realidade. A E o Cris ponto, adora os meus exemplos, o meu exemplo das lentes. Deixa eu só porque explicar para o ajuda, pessoal, só para eles entenderem. tá? Quem então já teve num retiro comigo já viu o exemplo das lentes, que é o exemplo que a gente usa para a gente explicar como que as nossas crenças limitantes funcionam, né? Então, eu coloco uma. Ah, mas aí quem vem para os futuros retiros eu já vou contar? Bom, É, tudo bem, não tem tá fazendo problema, porque spoiler. lá estaremos presencialmente, num outro contexto, vai ter outro efeito, mas eu vou contar então, o spoiler para vocês. Eu brinco, né? Só para metaforizar o aprendizado, mas eu coloco um óculos verde e aí eu começo a falar assim, não, mas aquela parede é verde, né? E aí uma outra pessoa da minha equipe fala, não, mas a parede é branca. Eu falo, não, eu juro de pés juntos que a parede é verde. E aí isso é para brincar que é assim que as nossas crenças limitantes funcionam. Então, se eu coloco a lente de contato do meu óculos, que é homem não presta, não tem como. Eu só vou enxergar na minha frente homem não presta, porque a vida vai devolver, a vida não questiona o que a gente escolhe acreditar. A vida não vai parar e falar o seguinte: ah, mas pera um pouquinho, tem certeza que você quer acreditar nisso? Tem tanto homem que presta. Poxa, é uma escolha. Você quer. Não, a vida vai dizer: sim, senhora. É isso que você quer, é isso que eu vou te entregar. Então, essas são as lentes, esses são os. Você falou filtro, né? Os filtros, é É, assim que a gente metaforiza, né? De uma forma que fique mais didático para entender como que as nossas crenças limitantes funcionam. E aí, o que, que o Amit fala, então? Quando a gente está que numa a, crise. Exato. E como a gente vive numa sociedade que tem essa crença materialista,
E quando a gente Uhum. fala que é uma crença do científico materialista, o que isso significa? Que a sociedade, em sua grande maioria, acredita que a base de toda a realidade é uma base material. Então, nada que é sutil existe. Então, quando a gente fala de pensamentos e sentimentos, para uma ciência materialista, nada mais é do que uma consequência de junções de moléculas. O meu pensamento ele está dentro do cérebro, a minha consciência é um fenômeno secundário do cérebro, então tudo começa no campo material. E Uhum. aí, isso faz com que a gente perceba a realidade também de uma maneira previsível, de uma maneira determinista, que nós estamos separados. Então a gente começa Uhum. a entender e a se relacionar por essa crença materialista. Quando a gente Uhum. fala hoje, acho que foi inclusive o tema do desafio da questão da crítica, né? Sim. E, e é exatamente isso que também fortalece esse padrão de crítica. Porque quando eu me vejo separado do outro, quando eu acho que o outro não faz parte de quem eu sou, eu Uhum. vou criticá-lo, porque essa ideia de separação condiciona uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de agir. Nossa, Então, então deixa eu fazer um adendo aqui, então, dentro do que você acabou de falar, que é fantástico. Então, se, segundo a física quântica, nós somos todos um, né? E a Louise Hay tem várias meditações em que ela termina dizendo que acordemos para a verdade de que somos todos um, né? Então, fica cientificamente possível explicar a história que a gente discutiu tanto lá no grupo de desafio da projeção. Né? Então, quando eu vejo uma coisa no outro que me irrita, eu estou projetando, na verdade, uma característica que de alguma forma está presente em mim nele, né? Então, se estamos todos um e a física quântica consegue explicar isso, fica mais fácil entender isso, certo? certo. E como que e talvez não sei quantas pessoas aqui são mais céticas, são mais questionadoras, mas qual seria o experimento físico que comprova isso, né? Porque as tradições espirituais já dominavam essa ciência da consciência, essa Uhum. ciência mais sutil, mas eles não tinham muitas teorias, dados empíricos dessa compreensão que a gente tem da matéria. Né? E aí o que o Amit fala é que a gente, à medida em que foi se desenvolvendo no aspecto científico material, a gente perdeu a oportunidade de integrar, de trazer essa sabedoria milenar e construir uma ciência de integração, né? Que entende o corpo físico, que valida todos os aspectos físicos e materiais da vida, mas que Uhum. também olha para o propósito, para o significado, para valores espirituais. Então eu vejo Uhum. que a ciência quântica ela é uma ciência de integração, né? E tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. E aí, o experimento científico, né, que comprova que nós somos um, é um experimento que dentro da visão de mundo quântico, a gente chama do princípio da não localidade. Ele Tá. é o princípio mais sagrado dentro da física quântica. E quem é meu aluno aqui, que não sei se tem na live, eu bato muito nessa tecla da gente entender esse princípio. Seus E ele alunos não aguentam mais ouvir você falar da não localidade. Não, mas eles me perguntam, viu? Acho Eu que que eles não sou gostam do sua assunto. aluna, eu que não sou sua aluna, escuto você falar esse termo não localidade, acho que todas as vezes que a gente conversa. Imagino, coitado dos seus alunos, tô brincando, meu Eu amor. Mas falo, explica então para quem não é seu aluno, o que que é isso? tá. Então, o que que acontece? Quando a gente está nessa experiência, por exemplo, estamos eu e a Rê fazendo essa live com 107. Travei. Travei? Bem, não, bem pouquinho, mas já tá voltando. Aí tô É, conseguindo escutar sua voz. É, calma, deu uma leve travada. Calma, peraí, vamos ver se ele vai voltar. Aí, voltou. Ai, voltou sem som. Voltou sem som. Meus amores, vocês estão conseguindo ouvir a Cris? Vocês estão. Não tô te ouvindo. Não te ouço. Sai e entra. Sai e volta. Eu vou tentar trazer a Cris de volta, porque eu tenho uma segunda convidada que está de sobreaviso aqui, tá? E caso a gente não consiga fazer, eu vou trazer essa segunda convidada. Mas eu tô sentindo que tá muito melhor do que domingo passado, tá?
Então, eu acho que ela saindo e voltando, a gente tem uma chance enorme de fazer dar certo. Se por acaso a gente não conseguir fazer dar certo, ó, a Cris já tá voltando. Aí a gente já combinou, mas vai dar certo sim. Nem vou falar o que a gente já combinou, porque vai dar certo. Pronto, tô trazendo a Cris de volta. Então, Cris, já mandei o convite. Então é só você aceitar aí. Aí, Oiê. agora eu tô te ouvindo. Poxa vida, hein? O que será que tá acontecendo? E eu tô dizendo para ele, tava dizendo para eles que tá, ainda que você tenha travado e tal, tá muito melhor que domingo passado. Tá, né? Tá muito melhor. Demorou mais, pelo menos, pra travar. Demorou mais e exato, você voltou muito mais rápido, então tô achando que vai dar certo. Tá. E em último caso, se não der, a gente tem um plano fazer essa A gente junção de tem luz um e plano rei B, mas eu da não, quântica. não contei para eles qual é. Esquece. É, Ah, tá bom. Tá. Então, vamos continuar a não localidade. Então, a gente está fazendo aqui essa live. Para essa live acontecer, inclusive, a gente está percebendo isso, a gente precisa de um sinal. A gente precisa ter um intermediário mediando essa comunicação. Eu não conseguiria falar com a Rê e falar com todas essas pessoas se a gente não tivesse uma ponte. Isso é o domínio do espaço e do tempo, onde a gente percebe uma onda sonora, ela precisa viajar, ela precisa do ar, ela precisa de espaço para propagar. Então a gente tem, e dentro do domínio local, a gente tem a velocidade da luz sendo atualmente a velocidade mais rápida que a gente conhece. uhum, Então a velocidade da luz, ela não é instantânea. E aí esse experimento da física quântica, ele comprovou que quando a gente corre, e aí eles fizeram um experimento tanto com objetos quânticos, que seriam partículas, né, elétrons, essas partículas microscópicas. Então, eles fizeram esse experimento de juntar dois elétrons, eles correlacionam e depois separam. O Hélio Couto certo. fala, né, É desse a dupla fenda? experimento. E não, um nome específico. Mas é a correlação. Tá. Então, eles juntam dois objetos, quando os objetos se tornam um. Porque quando eles separam esses objetos, independente de onde eles estão, a distância que existe entre eles, no momento em que você mexe em um dos objetos, automaticamente o outro responde. E esse automaticamente não poderia ser possível dentro de um domínio local, porque a gente tem o espaço e o tempo gerenciando toda a dinâmica da comunicação. Quem é a única pessoa que você consegue conversar sem precisar de sinal, sem precisar de um intermédio, que você a comunicação é instantânea? É com você Uhum, mesmo. Então, quando eu estou uhum, pensando, eu estou me comunicando comigo sem precisar de sinal. Então, a gente uhum. pode entender que quando, e esse experimento também foi feito com humanos, então, foi feito no universo atômico, e para humano, será que funciona? Funciona. Fizeram também com cérebros humanos. Eles juntaram as pessoas, colocaram essas pessoas em meditação, e aí é um ponto importante para a gente se tornar um com o outro, a gente pretensionar essa conexão. E aí, quando eles separaram essas pessoas, eles colocaram elas em, como se fossem gaiolas totalmente blindadas para evitar qualquer troca de sinal eletrônico. Quando eles faziam estímulos visuais para um determinado participante, o cérebro outro se movimentava igual, praticamente igual àquele que estava recebendo o estímulo. O outro não Uau, estava que recebendo. incrível isso! Então, essa comunicação sem sinal é o que prova que a gente, num domínio, se conecta. Que nós, fora do espaço e do Em tempo, outra quando a gente dimensão, transcende. a gente se conecta nessa dimensão e a gente se conecta numa outra dimensão também ao mesmo tempo. Exato. E quando a gente faz, por exemplo, a cura à distância, orações que você faz para as Uhum. pessoas, O próprio será a própria reiki. a distância, as Uhum. meditações que a Louise Hay faz para curar o planeta, Uhum. tudo isso acontece por uma conexão não local, onde a gente não precisa de sinal. Quando a gente acessa, a gente está conectado com
a humanidade, com a consciência, né? Com divina. Então, a gente consegue usar todo esse poder que está à nossa disposição através dessa não localidade. E como que a gente acessa essa não localidade? Com a meditação. Então, a meditação, esse Perfeito. estado... Mais um motivo pelo qual, hoje no meu último áudio lá no grupo do Telegram, foi dizendo o quão importante é a meditação para a gente conseguir se conectar com as respostas que já estão dentro da gente, né? Porque a gente precisa desacelerar, a gente precisa estar nesse lugar onde a gente silencia, né? Quer dizer, estar nesse lugar onde a gente silencia e a gente intenciona no nosso coração, né? Tem mais poder, né? Vai além. Então, você está me dizendo o seguinte, Cris, se eu silencio aqui, começo a prestar atenção no ar entrar e sair do meu corpo, e eu coloco uma intenção que vem do quentinho do meu coração, que é um quentinho do coração também é um negócio que eu gosto de usar, né? Que é assim que eu represento, né? E eu coloco um quentinho no meu coração falando, puxa, eu tô visualizando na tela da minha mente a Cris em Atibaia, sendo cercada por saúde, estando feliz. De alguma forma você está recebendo isso. de alguma forma, não, eu estou recebendo. E tá voltando para mim Eu estou, multiplicado, segundo a Luísa Kay, porque tudo que a gente envia para o outro sim. com a intenção, volta para a gente multiplicado. Então, Cris, por isso que agora eu tô entendendo uma coisa. Por isso que a Luísa, porque é o seguinte, ó, tem muitas coisas que a Luísa fala que tem a ver com a física quântica, mas uma coisa que ela fala é assim, toda vez que você medita sobre um determinado tema, você automaticamente se conecta com todas as pessoas no planeta Terra que estão naquele momento meditando a respeito daquele mesmo tema, né? Isso é uma coisa que ela fala muito, da mesma forma. Quando você está criticando o mundo, quando você está odiando o mundo, você se conecta automaticamente com todas as outras pessoas ao redor do planeta que estão fazendo essa mesma coisa. Então é por isso que quando surgiu o documentário Quem Somos Nós, que eu acho que foi o primeiro documentário mais famoso, né, da física quântica, acho eu, né, que foi um dos primeiros que ficaram mais famosos, né? Você não tá me ouvindo? Não? Pessoal que tá me acompanhando tá me ouvindo? Cris, enquanto isso, sai e volta. Não tô. Ela sai e volta. O que eu tava dizendo só para concluir meu raciocínio, é que assim, quando o Quem Somos Nós foi lançado, que eu acho que foi o primeiro grande documentário com físicos reunidos, né? E que explodiu, que ficou muito famoso, a Luíse mandou um e-mail pro mailing dela, e obviamente que eu faço parte do mailing da Luíse já há muitos anos, falando o seguinte, gente, agora tem um documentário aí, estão provando essa história toda que eu tô falando para vocês desde a década de 70. Por favor, minha gente, vai assistir esse documentário, né? Peraí, deixa eu trazer a Cris de volta. E aí a Luísa dizia o seguinte: eu não vou, eu pessoalmente, né, agora estudar física quântica, porque eu, Luísa, não preciso das explicações racionais. Voltei. Eu tô dizendo para eles, Cris, que a Luísa falava assim, que ela não ia estudar essas coisas, porque a Luísa dizia que ela não precisa de nenhuma explicação racional e nem de nenhuma comprovação para saber que tudo aquilo que ela traz para o mundo funciona, né? Porque ela é a prova viva, que ela dissolveu um tumor, enfim, todo mundo sabe da história dela, né? Que ela não precisava, mas que para as pessoas que precisam, né? Que precisam dessa. Aquela coisa do preciso ver para crer, eu preciso da comprovação, cadê a evidência científica? Então, para as pessoas que precisam disso, eu sei que você já disse aqui, né? Que você é uma dessas, né? Que você é muito cabeção, no sentido de, mas eu preciso das evidências e tal. Então, a física quântica, ela chega para colaborar demais, talvez para aumentar a fé das pessoas no que é invisível aos olhos Sim. físicos, certo? Sim, porque a gente tem uma grande maioria cética, né, que duvida, e eu acho que até para o lado mais espiritual, como uma forma da gente ter um pouco de cuidado com o fanatismo, com um lado excessivo assim do espiritual, negligencia e ignora a matéria, né? Então eu acho que a física Uhum, quântica, ela fala assim, olha, todo o sistema que foi desenvolvido pela ciência materialista é extremamente importante, funciona, é uhum, real. Existem uhum. teorias, existem experimentos, né? Então a gente não tem que falar, ah, não. Então a física quântica substitui Uma a exclui a física outra. newtoniana. Não, Uhum, exato, não exclui. Na uhum. verdade, a gente pode pensar assim, ai, travei?
Não, mas sua voz tá vindo. Pode continuar falando. Tá? Vou continuar. Tá. Ai, eu acho que agora travou. Vai, saiu o som. Ô, porcaria. Cris, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou pro nosso plano B, tá? Eu vou pro nosso plano B. Você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Eu vou pro nosso plano B, tá? Eu vou contar pra eles o nosso plano B com a Cris. Meu plano B com a Cris, assim, a Cris tá lá em Atibaia e eu acho que ela tá com alguma questão de internet, tá? Então, nosso plano B é o seguinte: a gente vai, nos próximos dias, gravar um vídeo por Zoom, que é uma ferramenta aí, né? Bom, o Zoom nunca esteve tão famoso no mundo inteiro, né? Então a gente vai gravar um vídeo, eu vou continuar essa entrevista com a Cris, tá? E aí eu vou deixar disponível para vocês, nós duas, a gente vai deixar disponível aqui nos nossos Instagrams e nos nossos YouTubes. Então vocês assistem, não vai ser ao vivo, mas vamos combinar uma coisa? Eu vou abrir aqui nos stories essa semana um campo para vocês mandarem perguntas pra gente, para esse papo que a gente vai fazer. Então a gente já leva algumas perguntas pra gente, a gente responde previamente essas perguntas, tá? E se surgirem novas perguntas à medida em que vocês vão assistir a esse vídeo que já vai estar gravado, a gente faz um segundo round, eu e a Cris. A gente grava daí um segundo encontro por vídeo para responder as outras perguntas que vão chegar, tá? Eu vou fazer o seguinte então, gente, eu falei para vocês que eu tenho uma segunda convidada, mas como já são quase 10h30 e eu tenho a meditação para fazer com vocês, como todo domingo, né? Que faremos meditação todo domingo, faremos esse encontro aqui nosso, sagrado, lindo, enquanto essa crise, essa pandemia continuar, né? E quem sabe depois eu não continuo também, porque eu já tô ficando tão acostumada a estar aqui com vocês todo domingo que eu vou, de repente, já vou adotar de hábito, já vai ficar na minha agenda sempre. Então eu tenho a meditação para fazer com vocês. E eu não quero deixar de fazer porque ajuda vocês a dar o tom da semana, vocês irem dormir super bem, né? Num domingo para começar a semana bem, conectado com as coisas que vão favorecer para que vocês tenham uma semana, né, simplesmente incrível, né? Mais equilibrada, mais iluminada. Então, não daria tempo de eu chamar essa outra convidada agora, né? Começar uma conversa do zero e. Então, Ju, você que é minha convidada que tá aí, eu vou deixar você para o outro domingo mesmo, tá bom? Porque não daria tempo, ia perder demais né, o conteúdo com você, eu não ia conseguir fazer a meditação, então a gente não ia fazer nenhuma coisa nem outra direito. Então, o que que eu vou fazer, gente, aqui agora, tá? Eu trouxe a meditação, ela tá aqui. Daqui uns 10 minutos eu faço a meditação com vocês. E nesses 10 minutos próximos, 10, 15 minutos próximos, eu vou responder as perguntas que estão aqui no chat da live aqui do Instagram agora. Então, se vocês quiserem deixar pergunta, tipo, Rê, fala sobre tal tema, explora mais tal outro tema. Eu venho falando do medo, como lidar com medo e com ansiedade nos últimos vídeos, nas últimas lives, sempre explorando mais, porque é um tema que é comum para todo mundo nesse momento, né? Por motivos óbvios. Mas para a gente sair um pouquinho só dessa coisa do medo e da ansiedade, eu queria saber o que que vocês gostariam, então, que eu possa compartilhar aqui com vocês nos próximos 10, 15 minutos. Se o pessoal que tiver no desafio quiser deixar aqui alguma questão, e eu aproveito para comentar, para explorar, ou posso também falar um pouquinho do que a Louise Hay falava sobre a física quântica, já dar uma palhinha aí para vocês, mas esse assunto eu vou também explorar muito mais junto com a Cris, né? Então eu vou deixar aqui para vocês poderem me fazer perguntas, tá bom? Que geralmente eu não consigo responder as perguntas de vocês, né? Nas lives, então agora a gente vai ter essa oportunidade. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma olhada aqui no chat. As primeiras coisas que surgirem nos meus olhos eu vou entender que é o que o universo quer que eu aborde, tá? Então tá, acabei de olhar aqui, Aline. Queria que você explorasse mais o tema da crítica ao outro e projeção. Esse é um tema quente, hein? Esse é um tema quente. É o tema que lá no grupo do Desafio dos 21 Dias, que é o curso que a gente está fazendo por Telegram, né? É um tema que eu acho que gerou bastante discussão, bastante reflexão, em que eu tive que interagir várias vezes, né, para ajudar o pessoal a pensar. Então, vou começar por esse, tá? Então, vamos lá. O outro, na verdade, a gente até falou um pouquinho sobre isso, eu e a Cris aqui, né? Nós somos todos um, né? Então, segundo a espiritualidade, segundo a física quântica também,
E aí eu vou trazer vários pensadores, várias linhas da psicologia falam sobre isso, e aqui eu vou me basear no que a Louise Hay trouxe a respeito desse tema, tá? Do jeitinho como ela trouxe com as palavras dela. Então, a Aline, ela diz o seguinte, que o outro é sempre um espelho da gente. Então, quando a gente está olhando para o outro, qualquer que seja esse outro, pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser um amigo, não importa. Mas sempre que você está olhando para o outro, esse outro vai espelhar de volta para você as suas características positivas e as suas características negativas que você não curte tanto, tá? E às vezes o outro está espelhando uma característica tua que é meio inconsciente para você, que você nem tem tanta noção de que você tem aquela característica. Ou uma outra possibilidade é que o outro está espelhando, isso segundo Louise Hay, tá? Algo que você gostaria de ser ou ter. E aquilo também te irrita, porque no fundo você também gostaria de ser barra ter o que aquela outra pessoa está ali representando, tá? Então, vou te dar alguns exemplos baseado no que a gente estava discutindo, tá bom? Tem um pessoal aqui já tô vendo aqui a mensagem da Mel, que está no desafio de 21 dias, e também quero essa da projeção. Então, perfeito, tô no tema certo. Então, vou trazer aqui 2 exemplos que ilustram isso, tá? Então, uma pessoa que me irrita, ela fala demais, ela interrompe os outros. Tô pegando qualquer exemplo aleatório, tá, gente? Então, eu tenho aqui uma pessoa que me causa uma irritação muito grande. E o motivo pelo qual essa pessoa me causa uma irritação muito grande é porque eu acho que ela fala demais e porque ela interrompe muitos outros. E isso me irrita, tá? Provavelmente isso me irrita porque eu faço isso em algum nível na minha vida. Então, talvez eu não faça isso no meu trabalho, talvez eu não faça isso com os meus amigos, nem é tão claro para mim, tá? Mas será que eu não faço isso com os meus filhos? Então eu não deixo eles falarem, eu já corto, eu interrompo, eu sempre tô falando mais. E aí essa outra pessoa que faz isso comigo me causa uma irritação e um incômodo porque ela tá espelhando aquilo que eu não tô conseguindo enxergar em mim mesma, eu tô enxergando refletido no outro, tá? Então, muitas vezes isso gera desconforto pra gente parar pra pensar, né? E algumas vezes a gente fala, puxa, é óbvio. Então eu passei um exercício pro pessoal que tá no curso, falando o seguinte: escolhe a pessoa que mais te irrita nesse momento e escreve os motivos pelos quais ela te irrita, todos os motivos. E aí, segunda parte do exercício é aonde que você também exerce essas características, né? Aonde você reconhece essas características em você. E às vezes é óbvio. Às vezes a gente olha e fala, puxa, é mesmo, né? Aquela pessoa me irrita porque ela reclama o tempo inteiro, mas eu também reclamo muito. Então, tá óbvio, né, que ela me espelha. Agora, às vezes, não é tão óbvio. Então, como esse exemplo que eu dei aqui. Ah, a pessoa me irrita porque ela tá sempre interrompendo. Mas eu não faço isso com as pessoas, né? Não interrompo ninguém. Nossa, no trabalho eu sou tão quieto. Eu não consigo perceber isso. Mas será que eu não faço isso em alguma outra dimensão na minha vida? Então, será que eu não faço isso com os meus filhos? Eu não deixo meus filhos falarem? E aí isso vem projetado no outro para eu olhar para algo que, na verdade, precisa ser trabalhado em mim. Então, essa é uma possibilidade da projeção. A outra possibilidade que a Louise traz, então, o que a Louise pede, né? Se aparentemente você acha que a pessoa que te irrita que não tem nada a ver, você não consegue de forma nenhuma reconhecer aquilo em você, leva para uma reflexão mais longa nos próximos dias, tá? Simplesmente leva aquilo no teu coração. De repente, você precisa de alguns dias aí de reflexão para você conseguir enxergar aonde que você acaba sendo igual àquela pessoa que te irrita, tá? Então, essa é a primeira possibilidade de projeção. Tem uma segunda possibilidade, que é assim, gente, eu tomo muita água, né? Eu venho para as lives, eu tomo água o tempo inteiro, vocês já devem ter percebido isso. A segunda possibilidade de projeção é quando eu projeto no outro algo que eu queria ser barra ter, tá? Às vezes é meio óbvio, né? Que é a famosa invejinha branca que a gente brinca, né? Então você olha para alguém e você fala assim, ai, puxa, eu queria tanto falar como aquela pessoa, eu queria tanto ter muitos seguidores que naquela pessoa. Quer saber? Essa pessoa me irrita, né? Essa pessoa te irrita porque, na verdade, ela tá mostrando para você algo que você talvez ainda não tenha conseguido, talvez não tenha alcançado.
e aí te irrita, tá? Às vezes é meio óbvio, mas às vezes não é. Então eu vou trazer um exemplo sem, claro, que citar quem é a pessoa, citar nome, imagina, tudo é absolutamente confidencial dentro do nosso grupo. Mas teve uma pessoa que trouxe uma questão que ela falou assim: Rê, eu me irrito muito com uma pessoa que é irresponsável. E eu não consigo reconhecer essa característica em mim, porque eu sou extremamente responsável, eu sou extremamente certinha, eu sou extremamente impecável com tudo, né? Eu sou uma pessoa. É uma das minhas principais características é a extrema responsabilidade. E a pessoa que tá ali perto de mim, ela é irresponsável e ela me irrita por ser irresponsável. E o que eu disse para ela foi: será que não tem uma parte sua uma parte sua, tá? Que não queria poder ser um pouquinho irresponsável como o outro? Será que não tem uma parte sua que queria relaxar um pouco mais? Que queria de vez em quando se permitir cometer um erro? Que queria de vez em quando se permitir ser mais, ser menos preocupado, né? Ser menos. Então, às vezes pode não estar tão óbvio, né? E aí teve um outro exemplo também que eu achei muito bom, que a pessoa falou o seguinte, foi uma outra participante, né? Que ela falou o seguinte, é, a outra pessoa que me irrita, ela é orgulhosa. E eu não sou orgulhosa. Tanto que quando a gente entra em discussão, sou sempre eu a pessoa que cede, porque aquela pessoa é super orgulhosa. Mas tá vendo? Eu não sou. Mas me irrita o orgulho dele. E aí o que eu disse pra ela é: será que o orgulho do outro que te irrita não está representando para você de alguma forma uma autoconfiança do outro que você de repente gostaria de ter em você? Será que você no fundo gostaria de ser a pessoa que não cede? E você está cedendo demais, está olhando para o outro e está justamente pensando uma parte sua, tá? Muitas vezes isso é um movimento inconsciente, mas pensando, puxa, eu queria tanto ter essa postura firme de não ceder, e é por eu querer tanto que o outro me irrita, porque eu queria conseguir fazer aquilo, tá? Então, às vezes, não tá tão óbvio, por isso que é muito bacana quando você tá num curso, num grupo, num processo de autoconhecimento, guiado por alguém que tá olhando de fora, né? Eu brinco com a história da ilha. Né? Então, quando você está dentro da ilha, fica complicado você enxergar quantas árvores tem nessa ilha. Eu não sei, eu tô dentro da ilha, eu não consigo ver todas elas, mas a pessoa que tá te guiando, ela tá de fora da ilha, né? Então, ela tá no helicóptero sobrevoando a ilha, né, metaforicamente falando, então ela tá conseguindo enxergar a situação com um distanciamento emocional de uma forma muito mais fácil do que você que tá dentro da situação, que tá dentro da ilha, né? Então, por isso que quando a gente faz, né, esse tipo de reflexão, esse tipo de processo de autoconhecimento, com a possibilidade de ser guiado por alguém, a gente consegue acabar enxergando muito mais coisas que a gente enxergaria se a gente estivesse só num processo de ler um livro sozinho, de fazer uma auto-reflexão completamente sozinho, tá? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o tema da pergunta que me foi feita sobre o que é essa autoprojeção, esse espelhamento. Gente, chegaram milhares de perguntas aqui. Deixa eu ver o que eu consigo ler. Eu quero fazer a meditação. Então, no máximo mais 10 minutos eu vou para meditação, tá? Nossa, acabou de vir aqui uma pergunta que eu já sei que é o Renato. O Renato é um facilitador lá na Espanha. A página dele é essa, Renasce Online. Ele tá perguntando assim, Rê, por que muitas vezes a Luíse fala do curso em milagres? Foi uma base para ela também? Sim, o curso em milagres é um livro, tá? É um livro bem famoso nessa área, que se chama Um Curso em Milagres. Lindo, né? O nome. E esse foi um dos grandes livros que a Luísa estudou, né? Então, quando ela encontrou aquela organização que hoje se chama Center for Spiritual Living, que seria no português o nome correspondente, Centro da Vivência Espiritualista, seria mais ou menos isso, né? Quando ela descobriu tudo isso, ela conta que ela ficou 5 anos mergulhada em livros, só estudando. E um dos livros que ela leu, nesse mergulho, foi Um Curso em Milagres. Então tem muita coisa que ela fala, muita coisa da filosofia dela, que conversa muito com as ideias centrais desse livro, tá? Deixa eu ver, então... O que mais tem aqui de pergunta para mim? A Regiane está falando, isso é reconhecer a nossa sombra e acolher, pois ela faz parte de nós. Exatamente, Rê. Então, é essa projeção, toda essa história de projeção é justamente para a gente olhar, perfeito, então tá ótimo, a gente pode usar exatamente essa nomenclatura, né? Então, quais são as sombras ou quais são as características que hoje, nesse momento, estão me causando algum prejuízo que eu posso acolher, assumir, né? E aí eu estava dizendo isso no grupo também hoje, né?
foi hoje ou foi ontem, que eu falei o seguinte: tudo aquilo que a gente ignora e que a gente nega, cresce. Então, se a gente, por exemplo, que eu falo tanto do medo para vocês, se a gente ignora o medo, se a gente nega o medo, a tendência é que o medo aumente. Quando a gente aceita e acolhe o medo, tudo bem, eu aceito. Eu tô sentindo medo. Eu acolho, eu não brigo contra, eu não finjo que ele não existe. Ao contrário, eu acolho, eu assumo pra mim, tudo bem, nesse momento eu tô sentindo medo, eu não sou perfeito. Nós somos luz e sombra. Nós não viemos aqui nessa existência, isso eu falo todas as vezes e eu vou continuar falando pro resto da minha vida aqui, enquanto eu estiver aqui, que é, nós não viemos nessa existência para sermos perfeitos, né? Então, a nossa parte imperfeita, né, que vai e vem, porque daí a gente aprimora algumas coisas, outras florescem, esse é um caminhar que é eterno, né? A gente vê refletido no outro, porque somos luz e sombra, faz parte, então aceitar todas as partes de nós, as partes que a gente gosta e as partes que a gente aparentemente não gosta, é primordial para a gente ter paz interior e uma relação saudável e sustentável com a gente mesmo. Então, deixa eu ver aqui outra pergunta, tá? Vou pular essas porque eu vou fazer todo o meu vídeo com a Cris, tá? Então, depois eu vou entrar aqui, eu vou pedir para alguém da minha equipe pegar todas as perguntas que vieram nessa live sobre física quântica para levar para eu daí abordar com a Cris, tá bom? Aí o Renato está dando o exemplo do se eu sou muito tímido, o outro é mais expansivo. Nossa, Rê, que coincidência que esse foi um assunto também que a gente discutiu hoje no grupo. Até parece que você está no grupo com a gente. Que aí o Rei tá falando assim, se eu também sou muito tímido e o outro é mais expansivo, então me irrita porque eu queria ser assim. É exatamente isso, mas é que a gente estava conversando sobre o tímido e o expansivo num outro sentido, que eu acho que é interessante eu trazer aqui para vocês, que é o seguinte. A pessoa que é tímida, é muito comum as pessoas virem até mim, muito comum, tá? Eu recebo muitas perguntas de pessoas me falando assim, Rê, a Luísa Rê tem alguma técnica para eu aprender a falar em público? Porque eu preciso falar mais em público, eu preciso gravar vídeos e eu preciso estar no palco, né? E aí eu sempre volto com uma pergunta, que é assim, você precisa, porque isso é algo que faz parte da tua essência, e, portanto, é isso uma coisa que você quer. Mas você tem medo de ser julgado, mas você tem medo de não ser bom o suficiente, mas você tem medo de não dar conta, você tem medo de falhar. E aí tá perfeito, existem N técnicas que a gente pode trabalhar para isso. Ou você, na verdade, tem uma natureza que é da sua natureza, que é introspectiva. Então, na verdade, você é uma pessoa com esse rótulo tímida, mas na verdade você é uma pessoa introspectiva. Não tem certo e errado, gente. Tem as nossas características de quem a gente é, da nossa essência, né? Algumas pessoas são introspectivas, outras são extrovertidas. E tá tudo, né? Tá tudo maravilhoso. Nós somos únicos. Não existe nenhum outro ser humano no planeta Terra que seja igual a você. Nós somos absolutamente únicos. Então, será que você querer se forçar, você querer ser treinado para falar em público, para subir no palco, para isso tudo que você está me dizendo aqui, será que isso não é agredir quem você é? Né? Então, será que você não precisa se conhecer quem você de fato é e acolher essa timidez e acolher essa introspecção? Quem disse que, né, que para ser aceito, que vai ser muito mais legal se você for a pessoa que sobe no palco e fala em público, se essa não é a sua natureza, né? De repente você é uma pessoa mais introspectiva e vai fazer trabalhos incríveis, que vão dar contribuições imensas para a humanidade, justamente porque você aceita e você usa a sua introspecção a seu favor, né? Então esse foi um outro tema que surgiu hoje, que eu achei coincidência, que não existe a palavra coincidência, né? Como a Luísa dizia, é uma palavra que poderia ser removida do dicionário, que ele trouxe exatamente esses dois termos, timidez e extroversão, que é algo que eu também estava comentando lá com o pessoal, tá? Deixa eu ver, então, mais uma pergunta e a gente vai para meditação. O que é o desafio de 21 dias? É um curso que a gente está fazendo de 21 dias e que todo dia a gente tem prática, exercício, meditação, um tema que a gente faz reflexão. E eu dou orientação para o pessoal que está nesse grupo diariamente, sem exceção. Sábado, domingo, feriado, todos os dias eu estou com eles. E eles vão vivendo aí uma jornada muito bacana orientada por mim.
Por que quando procuramos a espiritualidade nos afastamos das pessoas? Conta aí, beijos, da Van Magalhães. Olha, Van, eu não sei exatamente o que você quis dizer com afastamos das pessoas, tá? Mas o que a Luíse dizia muito, e já aconteceu comigo muitas vezes, eu vejo isso acontecendo na vida de pessoas que, né, que eu acompanho, que fazem cursos comigo, né, atendimentos e tal, é assim. Quando a gente começa a se conhecer, a trabalhar a nossa autoaceitação, por consequência, o nosso auto-amor, o auto-amor de verdade, não a autoestima babaca, né? O auto-amor de verdade, o auto-respeito. Então, quando a gente começa essa trajetória toda, tá? A gente aumenta, né, naturalmente o nosso nível de autorrespeito, o nosso nível de autoconfiança, e aí naturalmente a gente para de aceitar algumas coisas. A gente para naturalmente. Não é que acontece um dia do término das relações, né? Isso é um processo que é quase que imperceptível. Então, naturalmente, você vai colocando limites, naturalmente, além de. E pessoas vão saindo da sua vida, porque elas não encontram mais espaço para entrar ali e te desrespeitar, para entrar ali e ter uma relação abusiva com você. Quem se ama e se respeita não permite que uma pessoa que abusa do outro entre ali no campo vibracional dela, né? Então acontece uma limpeza que é natural, né? Um outro motivo também pelo qual isso pode acontecer, e que também é muito comum, é que quanto mais você, geralmente, pelo menos para a maioria das pessoas, né? Quanto mais você se aprofunda no seu autoconhecimento, quanto mais você se aprofunda nos seus estudos sobre espiritualidade, quanto mais você faz reflexões a respeito, mais você tem vontade de aprofundar, né? Porque é uma jornada deliciosa que provoca transformações reais, né? E absurdas na vida, né? E aí você naturalmente começa a se ligar mais com pessoas que também têm interesse nesses temas, né? Então, pessoas que antes, né, pelo fato de você não ter esse interesse antes e que, portanto, vocês tinham mais coisas em comum, você começa a perder o que antes você tinha em comum, vai, por exemplo, com algumas pessoas, quando você começa a se interessar por assuntos novos, né? E aí você vai acabar conhecendo uma outra gama de pessoas que estão ali interessadas pelos mesmos assuntos. Lembra do que eu estava falando com a Cris Lemos no começo da live? Toda vez que você intenciona no seu coração, né, e que você medita sobre um determinado tema, você se conecta automaticamente com pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? Então automaticamente você se conecta com pessoas, não só porque você está nos mesmos cursos, segue as mesmas páginas, não só porque existe um movimento físico meio óbvio, né? Mas também por isso que a gente estava falando aqui no começo, eu e a Cris, né? Porque quando você intenciona e que você quer estar conectado com um determinado assunto, você automaticamente, pela não localidade, lá a explicação mais científica que a Cris Lemos traz, que é maravilhosa, você automaticamente se conecta com pessoas que são, na física quântica, eles usam muito um termo que me veio no inglês na cabeça agora, que é o like-minded, são pessoas semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Essa é uma das premissas da física quântica, né? Então, quando você começa a aprimorar o teu conhecimento, os teus estudos em espiritualidade, você acaba atraindo mais semelhantes, pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você. Então, essa limpeza de pessoas ao redor, ela é muito comum. Ela aconteceu comigo e eu vejo acontecer na vida de muitas pessoas. Tá tudo certo, é um movimento natural, né? Gente, vamos então para nossa meditação. Tô só vendo aqui que são os últimos comentários, mas eu vou. Ai, tô vendo o comentário da Paty, que com tão pouco tempo de desafio já estou atingindo tanta transformação. Ai, como é motivador para quem facilita esse tipo de vivência, saber disso e ler esse tipo de coisa. É muito motivador. Vamos fazer a nossa meditação, então? Vamos para o nosso momento sagrado. Toda live ela é muito sagrada, né, para mim. Mas para esse momento em que eu ajudo vocês a relaxarem um pouquinho, a trabalharem um pouquinho da visualização criativa. Então, gente, eu falei que eu ia só falar na hora que eu fosse fazer a meditação, sobre a meditação de hoje, porque eu já fiz essa meditação numa outra live, tá? Então, quem tá comigo todo domingo, batendo carteirinha, sem exceção, já fez essa meditação, mas eu tive feedbacks fantásticos, fantásticos depois que eu fiz essa meditação, de pessoas falando: Rê, eu não sei o que aconteceu, eu nunca dormi tão bem depois que você fez aquela meditação, eu senti uma paz que há muito tempo eu não sentia. Então, foi tão fantástico que eu vou repetir.
agora, tá? Então, quem já se beneficiou vai se beneficiar de novo, né? Porque meditação é um hábito que a gente pode, é muito super recomendo que a gente adquira como um hábito diário, né? E quem não teve a oportunidade de fazer com essas palavras aqui, eu vai ter oportunidade agora, tá bom? De nada, Van tá falando obrigada pelas explicações. Então, eu vou pedir para vocês, no lugar onde vocês estão, não precisa ficar em nenhuma posição específica, nada disso. Se vocês puderem só relaxar o corpo, de repente poder soltar o celular da mão, vocês não precisam mais olhar para mim, vocês podem só escutar, né, o que eu vou dizer. Então, eu vou pedir para vocês, né, se possível. Então, solta o celular, fecha os olhos, acha aí a sua posição confortável, pode ser sentado mesmo. Se você está deitado, pode ser deitado mesmo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma primeira respiração bem profunda. Então, inspira profundamente. E vão prestando atenção no movimento que o ar faz ao entrar e sair do corpo. E vai expirando lentamente. Então, mais uma vez. Inspire lentamente pelo nariz. Vai só prestando atenção nesse movimento que o ar faz quando entra para dentro do corpo. E aí vai expirando lentamente. Conforme você vai expirando, você vai repetindo mentalmente, nada em voz alta, mentalmente. Eu me permito relaxar. Fica muito mais fácil a gente trabalhar com visualização criativa, com meditação dirigida, quando a gente permite que o nosso corpo saia do modo de tensão. Tá? Então perceba se tem alguma parte no seu corpo que esteja tensionada, desde o couro cabeludo até as pontas dos pés. E aí diz assim, para essa parte do corpo: você pode relaxar um pouquinho agora, tá tudo bem. Então agora, uma meditação escrita pela Louise Hay. Eu confio que a vida quer o melhor para mim. Confiança é o que aprendemos quando queremos superar nosso medo. Isso é chamado dar o salto de fé. Confie no poder que está conectado à inteligência universal. Lembre-se, o poder que fornece a sua respiração é o mesmo poder que criou todo esse universo. Você é um com a vida. Quanto mais você se ama e quanto mais confia na vida, mais a vida está aqui para amá-lo, apoiá-lo e guiá-lo. Você pode confiar naquilo que é invisível, em vez de confiar apenas no mundo físico e material. Precisamos confiar que estamos sendo cuidados, mesmo que não tenhamos o controle de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos abrir mão da necessidade de estar no controle e confiar no fluxo invisível da vida. Agora aí, visualize uma luz dourada em volta do seu corpo, formando uma bolha dourada de proteção. Essa bolha te protege de qualquer negatividade que possa chegar perto de você. Visualize agora
essa bolha se expandindo e protegendo e envolvendo toda a sua casa. E, portanto, protegendo todos os que moram nela. Agora, visualize essa bolha se estender rápido e então envolver todo o seu bairro, toda a sua cidade. E simplesmente veja como estão todos protegidos. Sinta no seu coração a gratidão por saber que estão todos protegidos. Então agora, veja essa bolha se expandir ainda mais, até que ela possa envolver todo o seu estado, até que ela possa envolver todo o nosso país, todo o nosso continente, até que ela se expande tanto que ela envolve todo o planeta Terra. Agora, intencionalmente, envie amor de dentro do seu coração para todo o planeta Terra. Sinta o amor sair do fundo do seu coração e percorrendo todo o planeta. O amor é a força de cura mais poderosa que existe. O amor cura tudo. Então sinta esse amor que sai do centro do seu coração circular pelo planeta. E saiba que todo o amor que você emana para qualquer pessoa ou para o mundo sempre volta a você multiplicado. Então agora receba de volta, de forma multiplicada, todo esse amor que você foi capaz de visualizar. Sinta esse amor banhando todo o seu corpo. Sinta esse amor reequilibrando as suas emoções. E então, sinta o seu nível de confiança no invisível se expandindo. Você pode confiar no que os seus olhos físicos não podem ver. Você é muito mais guiado e protegido do que você pode imaginar. E assim é. Então agora vocês podem fazer de novo uma respiração bem profunda, respirando pelo nariz e soltando pela boca. Quem quiser pode dar uma espreguiçada, pode pegar de volta o celular. E é essa, então, a meditação que eu tinha feito outro dia, que eu recebi feedbacks lindos de vocês, então que eu quis repetir essa noite. Espero, tenho certeza, não vou falar que eu espero, vou dizer que eu tenho certeza porque eu tenho, que ela ajude demais vocês a começar essa semana com muito mais confiança. Muito mais. Nós nunca fomos tão testados na nossa vida sobre o nosso poder de confiar. Então vamos passar de ano? Vamos mostrar para o universo que a gente passou de ano com essa lição toda que a gente está tendo? Vamos sair dessa experiência confiando muito mais nessa força que nos guia e nos protege e que os nossos olhos físicos nessa dimensão somente não conseguem enxergar, mas isso não acredita, não significa que ela não existe? Então é essa contribuição que eu queria deixar para vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Quem está no grupo comigo, então, amanhã estamos de novo em contato. E domingo que vem tem mais live por aqui. A gente avisa vocês com antecedência, tá bom? Também amo todos vocês de todo o meu coração. Um beijo no coração de vocês.